Lula lançou a segunda edição do programa Mais Médicos, rebatizado de Mais Saúde pelo Brasil. A promessa é criar 15 mil vagas para profissionais da saúde. Em discurso no Palácio do Planalto, Lula comentou o que foi feito nos 80 dias de governo e, claro, atacou o governo anterior. E nesses 80 dias de governo, nós não temos feito outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha sido feito de bom, que tinha dado certo e que foi destruído. É como se você voltasse para sua casa de férias e tivesse dado um terremoto na sua casa. Ou seja, você teria que colocar cada peça no lugar outra vez para saber se você ia melhorar, se você ia comprar outra. É o que nós estamos fazendo. E a nossa tarefa, ao invés de ficarmos falando mal de quem destruiu, é a gente tentar preparar o país para o próximo período. Durante o evento, Lula disse ainda que não importa a nacionalidade dos médicos. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente. Só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, Augusto, Silvio, Ana, na versão anterior do Mais Médicos, o governo Lula contratava profissionais da saúde cubanos sob as seguintes condições. A ditadura da ilha ficava com 70% do salário dos médicos, estimado em R$12 mil. 25% ficavam com quem trabalhava de fato e 5% eram embolsados pela Organização Pan-Americana de Saúde. O programa foi interrompido em 2018, depois de Cuba encerrar o contrato com o Brasil em razão da vitória de Jair Bolsonaro. E aí, Ana, temos aí um novo projeto agora rebatizado de Mais Saúde pelo Brasil, uma nova maquiagem aí para o Mais Médicos. Ou seja, dinheiro para as ditaduras de roupa nova. É isso, né? É claro que nós podemos discutir que há lugares remotos no Brasil onde nem todos os médicos formados no Brasil aceitam, né, fazer residência ou mudarem todas as suas vidas para esses lugares. É válida essa discussão, é pertinente. No entanto, nós sabemos muito bem que quando ele fala nós não podemos olhar a nacionalidade dos médicos, ele vai colocar aí Cuba, médicos de Cuba, médicos da Nicarágua. Houve denúncias graves depois, né? Alguns médicos que conseguiram ficar no Brasil, médicos cubanos, alguns médicos cubanos que conseguiram exílio aqui nos Estados Unidos, eles denunciaram o programa. Eles denunciaram que o dinheiro voltava para a ditadura, que eles não ficavam com seus salários, ou seja, é dinheiro para as ditaduras de roupa nova, assim como o Lula abriu a porta do BNDES para as obras na Argentina, para outras obras na Venezuela. Vai começar tudo de novo, e agora com requinte de crueldade. Tudo que nós vimos nos dois tempos aí das administrações petistas, agora vai ser pior, porque agora vai ter requintes de crueldade, ainda tem um judiciário muito bem aparelhado. Então, nós ficarmos de olho na nacionalidade desses médicos, porque isso interfere sim. Nós sabemos que quando nós questionarmos, senhor presidente Lula, esses médicos de Cuba, quanto do dinheiro está ficando com esses médicos, do salário, e quanto está voltando para o regime totalitário de Cuba? Sabe o que eles vão dizer? Fascistas, vocês não querem os bens dos mais pobres do Brasil. É isso, mas nós temos que ficar de olho, porque essa volta da corrupção, né, do nosso dinheiro voltar para regimes totalitários,
isso vai acontecer com certeza. Augusto, quer perguntar? Não, eu vou pedir para a Ana contar de novo o que era feito com os prêmios que a seleção cubana de vôlei ganhava. Pois é, era 100%, né? Uma seleção tricampeã olímpica, a melhor seleção da história do voleibol. Tricampeã olímpica, alguns torneios que nós participávamos, como o Grand Prix na Ásia, por exemplo, ficávamos 40 dias na Ásia e havia premiações individuais, melhor bloqueio, melhor atacante, levantadora, o prêmio variava de $10 mil até 80, 90 mil dólares nos prêmios individuais, e o prêmio para o vencedor da competição normalmente era $1 milhão. Nada ficava com as cubanas, zero, tudo ia para o Fidel, tanto o prêmio do time, $1 milhão, quanto os prêmios individuais, tudo ia para o Fidel, absolutamente tudo. Depois algumas jogadoras cubanas, Augusto, elas foram jogar na Europa, na Liga Italiana, outras ligas profissionais da Europa. Os salários delas também iam para o governo cubano. Aquelas que tinham família em Cuba, elas ficavam preocupadas. Então, enquanto elas não tiravam as famílias de Cuba, muitas acabaram, né, casando com americanos, com espanhóis, italianos, pegaram a cidadania desses países e entraram aí num exílio político. Porque elas sempre falavam, né? Eu troco todas as medalhas olímpicas, todos os ouros olímpicos, pela oportunidade que vocês têm de viver com liberdade e abundância no Brasil. Era de cortar o coração. Exatamente isso que acontecia com os médicos cubanos. Se o Lula acha que foi um sucesso, o Mais Médicos, por que não recriou simplesmente? Faz outro acordo com aquela organização, OPAS, faz um acordo e traga os médicos cubanos. Eles não conseguiam se libertar do jugo de Cuba aqui, quando estavam no Brasil, tentavam se abandonar o programa e escapar de Cuba, porque o governo brasileiro agia como cúmplice da ditadura cubana. E o Lula, a gente vivia dizendo, ele conseguiu com Mais Médicos proclamar a escravidão. Isso é que é trabalho escravo. O trabalho feito pelos profissionais que vieram de Cuba, né, obrigados a vir. Obrigados a vir. O Lula realmente é mentiroso, né? Ele está convidado a dizer o que ele encontrou destruído e teve de reconstruir. Ele encontrou, por exemplo, um país que não tinha nenhum ministro, né, roubando, né, ou metido em maracutaias, como diz o Lula, de bom tamanho. Ele já tem 2 nesse prazo, ministra do Turismo e aquele ministro, o que asfalta a própria fazenda, a estrada da própria fazenda. Juscelino Filho. Ele é qual é a área em que ele age? Comunicação. Pois bem, o Lula é que está destruindo o que foi feito. Ele explica o aumento do desemprego. Explica o aumento da inflação. Tá? Por que ele não conseguiu até agora apresentar tal âncora fiscal? Vai saber o que é que pode sair depois de uma reunião de uma dupla formada por Lula e o seu candidato a tudo, até a ministro da Economia, que não entende de economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Lembrando também, Augusto, que o Lula entregou 2 atletas cubanos, né, que estavam boxeadores, que pediram exílio político no Brasil, fugiram, e o Lula colocou a Polícia Federal atrás dos atletas e entregou para Cuba. Exatamente.
Bom, antes de passar para o Silvio, eu quero só agradecer nossa audiência, mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Sem Filtro, muito obrigada pela sua companhia. Diga lá, Silvio, acho que a Ana também colocou um ponto importante que a gente espera que esse programa se proponha, que é resolver a carência de profissionais da saúde que a gente sabe que existe no país, principalmente em áreas mais afastadas, né? Um desafio você atrair talentos para essas regiões aí mais longínquas, que têm menos possibilidades aí de trabalho, né? Claro. Agora vamos lá, Paula. Bom, em primeiro lugar, Augusto bem lembrou, e a Ana também, como é que funcionava o Mais Médicos para os cubanos no passado, criado no governo Dilma Rousseff. Veja, eles ficavam com 25% do salário. Os outros 70% ficavam com o governo cubano e 5% com uma ONG, batizada de OPAS, sabe-se lá para onde foram esses 5%. A gente pode imaginar. Então, os governos do PT no passado deram 2 grandes presentes para Cuba. Mais médicos, com esse dinheiro que ia parar nas mãos da ditadura dos irmãos Castro, e o Porto de Mariel, todo mundo sabe, com 680 milhões de reais do BNDES, de dólares, desculpa, do BNDES para lá, com uma garantia de pagamento de dívida em lastro de charutos. Não chegaram nem os charutos e muito menos o dinheiro de volta. Então, a Ana toca num ponto bem interessante, que é o seguinte: por que então, se era para gerar emprego, e aí você traz aqui, Paula, dizendo, olha, é para os rincões do Brasil, levar assistência de saúde, a gente sabe a importância que tem para os rincões do Brasil, por que então criar um programa e abrir a brecha para que seja profissionais de qualquer nacionalidade? Para empregar os que vierem de Cuba, os que vierem dos amigos andinos aqui na América. É justamente uma forma de mandar dinheiro para lá. Ninguém tem a menor dúvida de que é disso que se trata. Ademais, é um governo bravateiro, palanqueiro, que precisa de um rótulo para tudo. O Lula fez um discurso a cada 2 dias desde que assumiu, em 80 dias. Pergunta para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como é que chama o programa dele que vai construir apartamentos em 150 dias para uma série de pessoas que perderam as casas na tragédia no litoral norte. Não tem nome nenhum, ele foi lá, desceu para o litoral, instalou o gabinete lá, colocou o secretariado dele para trabalhar e agora vai erguer em tempo recorde de moradia. Não precisou fazer palanque, anúncio, um logo, uma logomarca, porque é disso que vive, é de propaganda. É vazio, Paula.